Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Unesp. Diz a questão que num dia muito chuvoso ocorre a colisão entre dois carros. Um carro que estava parado, o carro número 2, vai sofrer uma colisão traseira de um carro, que é o carro número 1. Nessa colisão, o atrito entre a estrada e os pneus pode ser desprezado, ele é muito baixo. O carro estava parado, é o 2, quando vai sofrer a colisão do carro 1, essa colisão é considerada completamente inelástica. Então, essa é a situação, problema. A gente pode até desenhar ali, ó, o carro número 1, que é o que vai colidir, é o carrinho ali azul, e o número 2 é o carro que vai sofrer a colisão. O carro número 2 estava inicialmente parado, o carro número 1, ele se move aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V1. A colisão é completamente inelástica. O que significa isso? Significa que ocorre perda de energia, é a máxima possível. Colisão inelástica é aquela que acontece perda de energia cinética. Completamente inelástica, a perda é a máxima possível. Normalmente, os corpos ficam grudados depois da colisão, tá? Mas não necessariamente. O importante aqui é que é o coeficiente de restituição, uma grandeza que mede como foi a colisão. O coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa dos corpos após a colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Então, é o módulo da velocidade relativa depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão. Este coeficiente, na colisão completamente inelástica, ele vale 0. Ou seja, a velocidade relativa depois da colisão ou é nula, os corpos ficam grudados, né? Quando não existe velocidade dos carros, então eles movem-se juntos, ou eles se movem para o mesmo lado com velocidade de mesmo valor. Então eles ficam juntos, a velocidade relativa entre eles vai ser 0, ou se movem para o mesmo lado com velocidades de mesmo valor, aí não há velocidade relativa. Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a alternativa das descrições que estão aqui, que representa o que acontece logo após a colisão. Como toda colisão, a quantidade de movimento, ela se conserva. A quantidade de movimento imediatamente depois da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento imediatamente antes da colisão. O que a gente tem depois da colisão? Os dois carros, vamos considerar aqui que a massa desses carros é M, mesma massa, né? Massas iguais. Então você tem o carro número 1 com uma determinada velocidade, o carro número 2 com uma certa velocidade, e antes da colisão você tinha só o carro número 1 com uma determinada velocidade. Então, lembrando aqui, quantidade de movimento é o produto MV. Então, imediatamente depois da quantidade de movimento é a soma da quantidade de movimento do carro 1, que é MV1 linha, essa linhazinha indica o que ocorre depois da colisão, com a quantidade de movimento do carro 2, MV2 linha, a linhazinha identificando a velocidade depois da colisão. Antes da colisão, só um carro tinha velocidade, só um carro tem quantidade de movimento. Então, essa equação tem que ser obedecida. O primeiro termo é o imediatamente depois, o segundo termo é imediatamente antes da colisão. Então, vamos analisar as alternativas. A letra A fala que os dois carros ficarão em repouso. Essa letra A, ela está falsa. Por que não pode acontecer isso? Porque se os dois carros ficarem em repouso, a quantidade de movimento imediatamente depois, o que imediatamente depois, vai ser 0. Mas o que imediatamente antes não é 0. O que imediatamente antes é o MV1. Então não haverá uma igualdade. E na colisão tem que acontecer essa igualdade. Então eles não podem ficar em repouso. Essa é uma afirmativa errada. A alternativa B, o carro 1 fica parado e o 2 segue com velocidade igual ao do carro 1. Ó, bacana, né? Se o carro 1 fica parado depois da colisão, a quantidade de movimento dele é 0. E o carro 2 segue com a velocidade do 1. Ou seja, aqui está falando que a quantidade de movimento imediatamente depois vai ser igual a M, e a velocidade V2' vai ser igual a V1. Ó,
a quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento imediatamente antes, se conserva, beleza. Pode ser resposta? Não. Por quê? Porque a colisão é completamente inelástica, tem perda de energia. Nessa alternativa B, a energia cinética inicial é meio mv1 ao quadrado. De acordo com as condições que ele está colocando aqui, o 1 fica parado depois da colisão e o 2 segue com a velocidade do 1, a energia cinética final vai ser a energia cinética do carro que segue com a velocidade do 1, ou seja, aqui é uma igualdade de energia cinética. E isso não pode acontecer porque a colisão tem perda de energia. Então também essa alternativa da letra B é uma alternativa falsa. O que acontece na letra C e na letra D? Está falando que eles seguem juntos. Se eles seguem juntos, então a gente pode aqui nessa equação falar que o... então aqui, vamos escrever aqui, tanto na letra C e na letra D, a velocidade V1' é igual à velocidade V2'. Se essas velocidades são iguais, vamos chamar apenas de V'. E aí vamos ver quanto vale essa velocidade, quanto que ela tem que valer. Se a gente substituir ali, vai ficar mV' mais mV', 2mV' igual a mV1. Você simplifica a massa aqui vai aparecer, vai cortar, simplifica. E a velocidade dos carros após a colisão tem que ser a velocidade V1 dividido por 2, ou seja, metade da velocidade V1. A letra C fala que elas seguem juntos no mesmo sentido com 1/4 do valor da velocidade. Não, é com metade. É o que fala exatamente aqui na letra D. Então a letra F está falsa e a letra D está verdadeira. Metade da velocidade. Verifique que nesse caso tem perda de energia. Por que tem perda de energia? Porque a energia cinética inicial, nós já calculamos aqui na letra B, é meio de mV1 ao quadrado. A energia cinética final na letra D, que é a metade do valor da velocidade, seria assim, a energia cinética final. Você tem os dois carros andando junto, então você tem duas massas, 2m, e a velocidade é V1 sobre 2, tudo ao quadrado. Então a energia cinética final, a gente pode aqui simplificar esse 2 com 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vai ficar um 2 no denominador. Então vai ficar meio de m, e aqui vai ficar V1 ao quadrado e um 2. Esses 2 a gente pode colocar aqui, ou seja, a energia cinética final é metade da energia cinética inicial. Então nesse caso, há uma dissipação de metade da energia inicial. É uma perda muito grande de energia. Tá? Então, por enquanto ali a letra D está correta, vamos marcar a letra D. Mais uma vez também, o coeficiente de restituição vai ser nulo, os carros estão se movendo junto, não há velocidade relativa, o E vai ser 0. Então a letra D está perfeita. Por que a letra E não pode ser resposta? Está falando que os carros seguem sentidos opostos com o valor da velocidade original do carro 1. Não pode porque a quantidade de movimento não vai ser preservada. Porque se eles tiverem velocidades opostas, a quantidade de movimento final vai ser 0. O carro 1, por exemplo, vamos supor que ele volte. Então a velocidade dele vai ser menos V1. E o carro 2, com uma velocidade igual a do 1. Essa soma aqui vai dar 0. Então não vai ser igual a quantidade de movimento inicial, vai ser diferente. Então 0 é diferente de mV1. Então por isso que aqui na alternativa da letra E está errado. Então falso. Então está aí a resolução da questão da Unesp. O gabarito é a letra D. Ok, jovens? Um abraço.